Fala, Cup Member, como é que vocês estão, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, como sempre. Eu não sei qual é o horário que você está vendo esse vídeo, mas é um baita prazer te receber aqui. E eu decidi gravar um vídeo de um modelo diferente hoje para a gente falar sobre mercado. Qual que é o lance aqui? Uma pergunta que eu acho que é de praxe para todo mundo é como que começa a jornada para o mundo premium? Então, a gente já trabalha tem algum tempo focado para esse mercado e o que eu percebo é que tem muita gente que tem carro normal ou então racional que flerta com o mercado, mas não sabe direito como iniciar essa jornada e também ninguém quer começar com experiência ruim quando o assunto é teu primeiro carro premium, né? Então, a gente desempenha um trabalho de ajudar essa pessoa no processo de compra. Só que aí o mercado tem um monte de coisa, né? Então eu vou, primeiro de tudo, dizer aí, perguntar para vocês, pedir para vocês mandarem nos comentários qual seria o carro, seu primeiro premium. Qual carro você ia eleger como teu primeiro premium? E eu vou hoje aqui dar um parecer sobre algumas opções que a gente acha interessante aqui na Cup, que a gente recomenda para alguns clientes que estão querendo começar essa jornada do mercado premium. A Cup entra nesse processo muito para ajudar a escolher o carro ideal pro momento de vida e também para o propósito de uso desse comprador, desse interessado, e também para não comprar uma frustração, né? Então, além de ajudar nessa parte do aconselhamento aí, nessa consultoria, a gente consegue fazer um produto destinado para cada caso e assim, a gente consegue trabalhar de maneira a conseguir comprar a melhor unidade possível dentro daquele orçamento. Claro, não adianta você me ligar falando que você tem menos do que vale o carro para comprar o carro, não vai acontecer. Isso em hipótese alguma, mas a gente consegue alinhar aí expectativas e a gente trabalha com a nossa experiência e com o que a gente entende do mercado para colocar a melhor unidade possível na sua casa. E assim, principalmente nós não gostamos de vender problema, então a gente curte que a experiência seja boa para quem está comprando, mesmo quando a gente está comprando um carro que às vezes não é do nosso estoque. A gente se preocupa muito com o que vai ser o futuro do carro na tua mão. Então, se eu tiver participando da intermediação de compra, que é quando a gente defende seus interesses de compra, ou intermediação de venda, de repente, que é quando a gente defende seus interesses de venda, a gente está trabalhando para minimizar a chance de que você tenha um problema ruim com o carro. Se você já está por aqui faz algum tempo e está gostando do que a gente faz, é muito importante que você deixe o seu like e também que você considere ativar o sininho para receber as notificações. Só assim você vai ficar de fato sabendo quando entrar vídeo novo. E me dá um alô também se você está curtindo esse novo formato. Você chegou por aqui agora, seja bem-vindo. Cogite ficar na nossa casa e virar um Cup Member. Antes de tudo, eu queria falar que assim, não existe melhor opção, uma melhor opção. A tua melhor opção pode não ser a melhor opção para mim e vice-versa. Então, esse é um assunto que às vezes gera certa polêmica e eu não estou aqui para criar polêmica. Eu vou falar de alguns carros que a gente entende que são boas portas de entrada para o mercado de carro premium. Vocês podem discordar, não tem problema. Eu posso não ter falado algum carro porque eu sei lá, mas os comentários estão aí para isso e vocês podem dizer aí qual é a opinião de vocês. Eu vou falar de 3 carros que agradam bastante a gente aqui na Cup e principalmente me agradam porque fui eu que fiz o roteiro desse vídeo, então eu vou falar mais ou menos do que eu gosto mesmo. Então são 3 hatches, 3 sedãs. Se faltou alguma coisa, escreve nos comentários. Se eu falei bobagem, escreve nos comentários. Vamos tentar criar um diálogo aqui. O primeiro deles é o classudo. Não tem como a gente falar de um hatch classudo sem falar em A250. O A200 é a porta de entrada ali para o segmento premium que é a Mercedes. Eu não coloco ele nesse patamar de primeiro carro premium porque eu acho ele meio peladinho, sabe? Eu gosto de pensar já no A250. Ah, Pedro, mas não tem problema, o A200 é um carro legal, mas eu escolhi falar do A250 hoje, que é um baita sinônimo de classe, não é? Não tem como você olhar aquele carro e não entender que é um carro de muita classe e elegância. Eu acho que é isso que a Mercedes representava na época.
O A250 é um produto que estava abaixo do A45, então você pega muita influência visual do A45 e também referência de acabamento, alguns materiais usados, então os carros eles se parecem, mas não são iguais. A gente tem um carro lindo, extremamente bem acabado, com uma potência razoável ali, gerando 224 cavalos. Não é o mais rápido dessa lista, porém é uma escolha para quem gosta de um carro diferente e assim preza por uma boa construção. Não vai ser o mais rápido, não é o mais empolgante ao volante e também não é o mais lembrado de mercado, tá? Eu acho que o ponto alto desse carro, além de design, é construção. Os materiais usados são muito bons e você se sente num lugar mais privilegiado quando você está no carro. O carro também tem um senso de ocasião muito legal quando você está passando. Assim, é um carro muito agradável para os olhos. Não pinta tudo de preto, pelo amor de Deus. Deixa a roda com face diamantada, deixa os emblemas cromados do jeito que tem que ser. Não pinta grade, fica parecendo a 200. Mas onde que a gente fica triste com o A250? Na minha opinião, ele é um carro Ele é um carro confiável, mas ele tem uma manutenção um pouquinho mais onerosa. A Mercedes ela acaba custando um pouquinho mais caro e principalmente quando você estiver falando de manutenção de freio, assim. É algo que a gente vai falar depois, em outro caso, mas acaba tendo uma manutenção ou outra ali que acaba pesando um pouquinho mais. Seria um ponto a ser falado. E o que mais pode chatear as pessoas é que é um carro um pouco mais duro. Eu tive uma experiência com uma A250, lá atrás, cinza, que era um carro um pouquinho duro de usar no dia a dia. Ela ainda tinha pneus Ramflat. Eu sei que se a gente não estiver usando pneus Ramflat, a experiência melhora, mas ainda assim acaba sendo um carro um pouco duro para a gente andar nessas ruas do Brasilzão aí, né? Então vai ter que conviver com um pouquinho de soco de suspensão e também, às vezes, barulho de cabine. Tem que prestar atenção nisso quando você for comprar a sua. E, parte mais importante, é um carro mais gelado de mercado. Ele é um carro menos lembrado, porque eu acho que a concorrência acaba entregando um pouquinho mais que ele. Mas se você gosta desses pontos que eu falei, assim, positivos, design, construção do carro e tudo mais, é uma baita compra. Se a gente falou do classudo, nós vamos direto para a concorrência. O puro prazer em dirigir, não é mesmo? Eu não vou falar se eu não falei de A200, é óbvio, não vou falar da série 1 de entrada. Nós vamos logo para 120, 125i. Certamente a BMW acaba focando um pouquinho mais quando o assunto é experiência ao volante. Então, você entra num BMW, a posição de dirigir, tudo, ela te faz sentir num carro que está mais voltado para a experiência e para o prazer em guiar mesmo. Onde que a BMW pecava um pouquinho nesse aspecto, na concorrência aí, era a questão de acabamento interno, que nas gerações mais novas mudou muito, melhorou bastante, mas nessa aqui ainda era um pouquinho xoxo, vamos dizer assim. Algo que dá para conviver numa boa, na minha opinião, a não ser que você seja um comprador de Mercedes. Aí você vai acabar comprando um Mercedes mesmo, porque você vai encontrar na Mercedes o acabamento e a construção que você gosta. A galera que gosta de uma tocadinha mais esportiva, que gosta de ter um carro tração traseira e tudo mais, naturalmente vai pender para os BMW. A experiência de guiar o 2.0 turbo da 120 e do 125i é muito legal, também aliado ao câmbio, que é o F8, deixa a experiência muito massa e, cara, é uma tração traseira relativamente acessível aí. É uma baita porta de entrada, é um carro que tem uma tocada diferente dos demais do mercado, então eu gosto muito desses carros por conta dessa experiência de esportividade e elegância que todo amante de BMW gosta e uma marca que fideliza muito, né? Eu citei 125 e 120 pelo seguinte, eu já tive a experiência de avaliar e vender vários 125. É muito difícil, isso faz alguns anos, tá? Não é recente, mas é muito difícil de achar bons carros que não foram ou negligenciados por donos que, cara, moeram, mastigaram mesmo, ou então não tiveram, às vezes, cara, a galera não soube cuidar desses carros. E BMW é um tipo de carro que você tem que cuidar para ele não deixar de cuidar de você, entende? Então, quando a gente estiver falando de manutenção em BMW, cara, não ramela, faz o que tem que ser feito, usa a peça original,
tenta fazer da melhor maneira, porque senão a conta chega, tá? Numa comparação direta entre o 125 e o 120, o 125 acaba sendo um carro mais bonito, mais sexy. Só que no 120 você tem basicamente o mesmo produto, com uma roupagem um pouquinho menos chamativa, roda talvez um pouco menor, mas assim, é basicamente a mesma coisa. E o 120 acaba sendo um carro que assim foi mais bem cuidado. O 125 acabou caindo na mão de gente que mastigou mais e cuidou menos, enquanto o 120i, em alguns casos, foram carros mais bem cuidados e tudo mais. Então eu coloco os dois carros aí para você fazer uma decisão entre um e outro. Beleza, eu sei que você vai gostar muito mais da 125i por conta do kit estético e tudo mais, o acabamento, mas tem algumas coisas que você tem que tomar cuidado. O 125i hoje em dia está valendo ouro. Não que ele valha ouro, as pessoas pedem ouro. Eu não acho que ele pode valer tudo que ele está custando aí hoje. Então, negocia bem esse valor aí. Outra coisa, toma muito cuidado na hora de fazer a avaliação. Esse é um carro que precisa ser visto com bastante critério. Não existe nada mais caro do que uma BMW barata. No caso, você pode estar pagando caro no que deveria ser uma BMW um pouquinho mais barata. Então, toma cuidado, porque a conta pode chegar lá na frente e é ardido a conta de BMW que foi negligenciada a manutenção, tá? Mas uma coisa que tem que ficar clara aqui seja 125 ou seja 120, tomem cuidado com opcionais. A BMW na época fez uma salada de fruta aí Uma coisa que eu quero deixar aqui para vocês tomarem cuidado também é com relação aos opcionais. A BMW na época que estava com esses carros acabou mudando muito opcionais entre ano, entre versão. Então tem carro que tem borboleta no volante, tem carro que tem couro, tem carro que é alcântara. Dá uma olhada, uma boa olhada para você não acabar comprando um carro mais peladinho, que é mal visto pelo mercado, e comprar uma configuração legal. Então, toma cuidado para não correr esse risco aí e de repente se precisar de ajuda nesse processo, a Cup pode te ajudar, tá? Mas onde que a gente fica triste com isso tudo? Na minha opinião, o que frustra aqui é quando você compra um carro mastigado e mal cuidado. Eu já falei aqui e vou repetir, porque isso é mandatório na hora de comprar uma BMW, principalmente quando ela tiver um pouquinho mais de idade, como os carros que a gente está falando aqui. Cuidado, porque não tem nada mais caro do que uma BMW barata. Abre o olho, porque uma avaliação criteriosa ela pode te ajudar, de repente auxiliando, aliada a um pré-compra, pode te ajudar a não ver uma conta grande lá na frente. Provavelmente você vai comprar um carro dessa idade, você vai ter que endereçar algumas coisas, fazer manutenção para alguns itens. Mas, cara, se você for cuidadoso, trouxer uma equipe que saiba mais do que você sabe, porque não é todo mundo que sabe avaliar um carro, cara, você pode minimizar muito a chance de comprar algo mais judiado. Agora nós chegamos no ponto alto do vídeo, que é o queridinho. Esse é o carro que todo mundo quer. E não adianta, você pode ficar pistola, pode fazer birra, mas em algum momento da sua vida você quer ou você vai querer um Golf GTI na garagem, não tem jeito. O Golf GTI é um carro que, na minha opinião, dá muito match com o mercado nacional. Então, é sucesso pra caramba, a gente tem uma comunidade de amantes do grupo Volkswagen no Brasil, desde os primórdios. Então, nós somos de fato apaixonados por Volkswagen e o Golf GTI é um ícone dessa marca. E quando a Volkswagen traz o Golf GTI pro mercado nacional, a gente fica feliz pra caramba. O que acontece? Vende pra caramba, é um carro que aceita muito desaforo, então no longo prazo ele tende a ficar um pouquinho mais judiado e precisar de mais atenção, porque não necessariamente todo mundo que compra gosta de cuidar. Pode parecer ruim, mas vocês estão ouvindo isso de um cara que já teve 2 e recomenda a compra sempre. Não é tarefa fácil comprar um GTI, principalmente um MK7 hoje, porque os carros estão zoados, estão malhados e estão mal cuidados. Mas eu ainda acredito que ainda tem carro legal disponível no mercado, só dá mais trabalho do que o de costume. Eu tive 2 carros, um preto e um branco, era um 15 e um outro era 16, se não me falha a memória. Os 2 carros eram muito legais. Meu pai teve Golf GTI, vendeu recentemente, a gente vendeu o carro para ele e ele chora no banho até hoje.
O Cris, que é o meu sócio aqui na Cup, tem um Golf GTI, não vende por nada. Toda vez que o carro aparece no fundo de um Stories, alguma coisa, a galera me pergunta se está à venda. Então, assim, é um carro muito legal e muito bem quisto, isso é notório. Por ter sido um carro muito bem concebido, o GTI é muito bem quisto. É um carro que funciona muito bem para uso diário e todos os tipos de uso que você puder pensar. É um carro que aguenta desaforo, como eu falei, e por isso é um carro que foi escolhido por muita gente. Não necessariamente essas pessoas cuidaram. E aí a gente vê o que a gente vê no mercado. Tem muito carro judiado, muito carro mastigado e assim muita mecânica que tá capenga. Tirando isso, é um baita carro. O que eu acho que é importante aqui? Prestar atenção primeiro, né, quando você estiver olhando os carros, na configuração que você está comprando. Eu não ficaria muito fechado a cores. O lance é tentar comprar o melhor carro possível dentro daquela configuração que você está querendo. Às vezes a configuração pode fechar um pouquinho o leque. Então, toma cuidado, tá? Às vezes você vai querer pegar o pacote premium ali do ano, na cor vermelha, vai ser de repente um carro mais mastigado. Não estou falando que todo carro vermelho é mastigado, mas assim, você entende a linha de raciocínio? Talvez você vai achar um preto que é um pacotinho exclusivo e talvez não era o que você estava querendo, mas talvez seja um carro um pouquinho mais bem cuidado. Então, temos que analisar tudo isso. Vocês já sabem onde aperta o calo nesses carros, tem muita informação aí. Eu não acho que o fato do carro ter sido reprogramado joga contra, tá? Ou ter reprogramação. Acho que você precisa entender se é o produto que você quer. Eu acho que quem quebra carro é dono. Dono que não sabe usar carro e dono que não sabe cuidar de carro. Então, o grande lance é avaliar direitinho. Não é tarefa fácil, não é. Não é mesmo, mas é uma opção de compra. Eu teria o carro novamente, eu procuraria com carinho, talvez eu não achasse, mas é uma opção. Vocês notaram que a gente falou de 3 hatches até agora nós vamos falar de sedã. Então nós vamos começar, depois de falar do GTI, do que seria o GTI de terno, que é o A3 Sedã 2.0. Eu não vou falar do Jetta porque nessa época que nós estamos falando dos carros aqui, a concorrência do GTI MK7 não é muito confiável para compra por conta do câmbio. No caso do sedã, quando a gente está falando do Audi, eu acho que ele tem uma característica de produto um pouquinho mais premium do que o Jetta TSI da época. Então você sente um carro um pouco mais acabado, melhor acabado e tudo mais. Nós estamos numa divisão do grupo VAG, que é a divisão de um pouquinho mais de refino. Nós estamos falando direto com o parente rico da Volkswagen. Então o A3 Sedã, que já tem motorização 2.0, é um baita automóvel. Ele oferece tudo que o GTI oferece, só que melhor. Então tudo que o Jetta tem de bom, o A3 tem de melhor. E nessa geração aqui e orçamento, eu acho que acaba sendo uma boa opção, cara. Porque você tem um carro muito bem acabado, muito bonito. Dependendo da versão que você escolher, cara, você pega um carro completaço e é um carro que faz bonito na rua até hoje. Nós temos um carro confiável, porta-malas enorme, lindo. Que mais? Manutenção, você já sabe onde o carro aperta e vai ser o mesmo problema do GTI. Os A3 tendiam a ser um pouco mais bem cuidados do que os GTIs. Só que o jogo está mudando, né? Porque muita gente percebeu a movimentação de que você podia ter um carro melhor acabado e assim, mais bonito, mais premiumzão. E muito comprador de GTI acabou comprando A3 e mastigando também. Porém, ainda dá para comprar muito carro legal, tá? Tem muito produto bacana e tem produto já com reprogramação, já com alguns upgrades, que você nota que o dono do carro foi muito zeloso. Então procura que acha, tá? Os A3 eu acho um pouquinho mais fácil de encontrar do que o GTI. Os problemas crônicos vocês já sabem. Se você quer ter um produtinho diferenciado, você vai ter contas um pouquinho mais diferenciadas, mas é do jogo. Uma baita escolha. E principalmente para quem tem família, de repente precisando um pouquinho mais de espaço. E quem é mais enjoado, quer um carrinho mais bonitinho, um A3zinho sedã, funciona pra caramba. Agora nós vamos pro que mais vendeu, BMW 320 e 328 também, por que não?
O Série 3 da BMW, quando foi lançado, cara, eu lembro que vendeu que nem água, no seminovo vendeu que nem água e continua vendendo que nem água. Porém, como todo BMW no Brasil, sofreu com gente que nunca deu manutenção tão legal. O que acontece é o primeiro dono cuida bem, acaba fazendo manutenção em concessionária, o segundo, terceiro, chegou ali terceiro, quarto, quinto, sexto dono, o trem começa a descarrilar. Então, assim, tem muita unidade de BMW que não foi muito cuidada. É um carro que tende a ter uma manutenção um pouco mais cara se comparado com a linha Volkswagen. Eu não acho proibitivo o preço de manutenção, mas ele apresenta umas continhas um pouquinho mais desagradáveis de pagar, conforme os anos vão passando e a quilometragem vai aumentando. Eu falei de 320 e 328 porque se você olhar os dois carros você pode pensar que é a mesma coisa, mas não é. A 328 ela é um pouquinho mais bem equipada, ela tem um pouquinho mais de refino, ela tem um pouquinho mais de potência. Mas com Stage eu chega. Só que eu queria que você pensasse no seguinte: é mais fácil comprar uma 320 boa ou uma 328 boa? A 328, via de regra, é um carro que foi mais bem cuidado, cara. Ela custava mais caro, ela caiu na mão de pessoas que entendem melhor o que é o produto, que dificilmente fizeram uma reprogramação, porque os ganhos na 328 eles são um pouquinho menores do que numa 320. Então, na minha cabeça, é um carro que eu acho que é mais fácil de encontrar em bom estado. Porém, não se esqueçam da máxima de que nada custa mais caro do que uma BMW barata. Compre o melhor carro possível com a grana que vocês têm e deixe um orçamentinho separado para manutenção, cara. Não vai querendo gastar tudo que você tem e acabou e esse é meu carro. O Série 3 BMW é um carro super confiável, muito bonito, agradável pra caramba de usar. Ele tem a experiência de tocada do tração traseira replicada dos 120, 125, só que numa carroceria maior. E cara, eu acho que é uma das melhores compras que a gente vai falar aqui. Não seria a minha escolha, porque eu não sou tão comprador de sedã, mas se eu tivesse que comprar um sedã, ia acabar sendo o Série 3 dessa geração aqui. Eu acho que é uma boa entrada para o mercado premium. Cara, tá difícil de achar BMW boa, um Série 3 decente? Pensa no Audi, você entendeu? Mais vale um bom Audi do que uma BMW surrada. Sacou? A conta de um carro que foi negligenciado pode, fazer uma experiência péssima para a tua primeira compra como carro premium. E o último carro a ser mencionado aqui vai ser o C180. Sim, porque é o mais monótono. E eu não vou falar de acho que é o C250, que é o 2.0 4 cilindros turbo, porque eu acho o C250 meio monótono demais pelo que cobra. Eu acho que a gente precisava de um produto um pouquinho mais sóbrio, mais econômico, para abastecer aí a galera que não pensa tanto em emoção quando o assunto é carro. E eu acho que o C180 cumpre bem esse papel. O 2.0 4 cilindros na Mercedes, na minha opinião, fica muito atrás de Audi e BMW. E muito atrás até do que o A250, porque eu acho o A250 muito bonito. Resumindo, se você for comprar um C200, C250, cara, você vai comprar um carro que se parece com um C180 e não anda nada e não te dá muito. Então eu acho que o C180 é uma baita compra. Ele é manco? Ele é manco. O motor 1.6 não anda muito, mas é um carro muito confiável, é um carro muito equilibrado para uso diário. Não vai te dar grandes emoções, porém vai representar muita economia no teu bolso. É um carro muito legal porque assim, ele passa a custar mais caro do que ele realmente custa, vai te levar com muita elegância, garbo e elegância aos lugares que você precisa ir. E cara, no final do mês você não vai gastar tanto de combustível, manutenção, etc e tal. Não são itens que acabam onerando tanto. Tem uma coisa que é para você tomar cuidado, que é onde acaba assustando um pouquinho. Eu me lembro que eu tive uma GLA 200. O carro não tem nada a ver comigo, mas eu tive esse carro. E eu fiz manutenção de freio nesse carro, cara. E como é caro a tal da pastilha de freio desses carros.
E tem um lance de ter que usar a pastilha original, porque as pastilhas de outras marcas, de outros fabricantes, elas causam muito ruído. Eu não sei como que está isso hoje, mas se for a mesma coisa, se prepara, porque na hora de colocar a pastilha você vai acabar optando pela pastilha original para não encher teu saco por conta de ruído. No mais, você tem um carro bem construído, um carro gostoso de usar no dia a dia, então um bom companheiro de aventuras aí. Só que suas aventuras vão ser um pouquinho mais monótonas. Você usa o carro para se deslocar, trabalho, de repente criançada para a escola, sem grandes excessos, você não curte tanta emoção, é o carro. Vai ser amigo do teu bolso, vai chegar bem e todo mundo vai achar que você está montado num carro que custa muito mais do que ele realmente custa. Se você curtiu esse vídeo aqui, eu deixei aqui em cima, não sei aonde aqui que vai aparecer, eu acho que é aqui, um vídeo de um card de um vídeo de um Golf MK7,5, que também pode ser uma primeira compra para o mercado premium. Eu não coloquei o 7,5 aqui porque eu entendo que nessa faixa de valor que a gente está falando, são esses carros que dá para a gente escolher. O 7,5 está um pouco posicionado acima, mas se você tem aí hoje faixa de 220 mil reais, que para muitos pode ser loucura para gastar num GTI, que é quase o preço de um Jetta GLI, eu acho que é uma boa opção de compra como primeiro carro. Então eu vou deixar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada e de repente opinarem sobre o assunto aí. Então, qual seria a tua escolha, de repente, entre um GTI MK7,5 e um Jetta GLI 0km? É absurdo comprar um GTI. Ou então, dentro dos carros que eu falei aqui, qual que combina com você? Depois de ter falado de todos esses carros, eu queria saber de você aí, qual que é o carro que combina mais contigo? Faltou algum? De repente, você escolheria algum carro que eu não coloquei aqui na minha lista? Fica calmo, não sou dono da verdade. Esses são só os carros que eu escolheria para começar aí. Você não necessariamente precisa escolher a mesma coisa. Eu vou ficar por aqui, só que eu queria que vocês não deixassem de se inscrever, dar seu like, ativar o sininho para ter as notificações no teu celular sempre que aparecer um conteúdo novo e principalmente deixa nos comentários, se você puder, um feedback sobre esse conteúdo aqui. É a primeira vez, eu fiz um roteiro, não sei se ficou massa, nós podemos ir mudando, beleza? Vai ser muito massa.